Bora ficar careca de saber com as informações do nosso Grêmio? Incomodou Luiz Castro. Ele ficou vermelho até de raiva na coletiva. Quem acompanhou ao vivo sabe o que eu tô falando. Incomodou. O que incomodou ele? Qual foi a reação e a explicação de Luiz Castro? E ainda sobre bastidores. Arthur falou do vestiário. E a fala do Arthur é importantíssima você ouvir. Eu vou falar exatamente o que disse Arthur. É para acreditar? É para abraçar? O Grêmio começou uma reação logo depois do jogo. Quero te contar tudo isso a partir de agora, porque vem aí uma semana importantíssima, que é preciso mudança dentro de campo. O que aconteceu depois do jogo? E eu também vou dar minha opinião aqui. É briga no vestiário? É picuinha? É ciúmes? Ou tá faltando bola pro elenco? Quero trazer aqui a minha interpretação em bastidores. Vamos nessa? Só antes, deixa eu falar de um sucesso de vendas aqui. Você sabe que eu falo do Grêmio e sempre tento vender produtos ligados ao Grêmio, porque este é o nosso público, o nosso amor. Ô gente, eu tô numa parceria com a Netshoes e a New Balance para vender o tênis do Grêmio, assim que eu apelidei. Mas o nome do tênis que você tá vendo aí é o 430 V4 da New Balance. É um tênis com as cores do Grêmio, por isso que eu tô chamando assim. E a New Balance é a nova fornecedora de material esportivo do Grêmio, né? Esse tênis que eu tô trazendo aqui já há uns 3 dias é um sucesso de vendas. Tá todo mundo clicando e pedindo. É muito fácil. Você vai ter uma tag aqui no vídeo para clicar, ou é só baixar um pouquinho mais o vídeo, você vai encontrar aí uma caixinha com a foto do produto, clica e compra, pode ser durante o vídeo, depois do vídeo, fica à vontade. Por apenas R$ 218,49, o tênis da New Balance, que estará com o Grêmio a partir de março, com as cores do nosso Grêmio. 30% de desconto, só com careca aqui. Vem, aproveita, um tênis leve pra passear, pra sair, pra correr. Cara, demais, já encomendei o meu e tem uma galera pedindo. Bom, vamos lá. O que incomodou o Luiz Castro, tá? A ponto dele ficar, assim... raiva talvez é uma palavra forte, mas ele ficou mais tenso. Deu pra ver que ele foi ficando vermelho, né? Ao responder a pergunta. Ele foi perguntado sobre o Edenilson. Como pode o Edenilson, na quarta-feira contra o São Paulo, ser titular? E como pode o Edenilson, domingo, já estar fora do Grêmio? E aí o Luiz Castro se incomodou com aquilo. Porque ele sentiu na pergunta que estava sendo colocado como alguém incoerente, como alguém que não entende futebol. E não foi nesse sentido a pergunta, é verdade. Mas ele entendeu assim. E Luiz Castro disse, eu não sou maluco. Vocês podem achar que eu sou maluco, mas eu não sou maluco, eu penso como vocês, e apontou para a imprensa. Aí o Luiz Castro se viu obrigado a revelar talvez uma informação que não queria, que era a reunião com o Edenilson, que é uma coisa muito de bastidor, e até o Luiz Castro fala, olha, como o Edenilson não me pediu o segredo, eu vou falar para vocês. O Luiz Castro disse que depois do jogo contra o São Paulo, no dia seguinte, o Edenilson procurou o Luiz Castro em sala fechada e pediu para o Luiz Castro, professor, eu quero sair, não quero mais continuar, tem uma proposta para sair, uma sondagem que é do Botafogo, tem uma outra equipe também de São Paulo interessada em Edenilson, e eu quero sair porque meu clima aqui não tá bom e tal, então eu quero sair. E aí o Luiz Castro disse para a imprensa na coletiva, como é que eu vou manter um jogador que não quer ficar no clube? Então eu liberei o Edenilson, e ele tem todo o direito disso, é um cara correto e tal, liberei, mas eu não sou maluco de quarta-feira um jogador ser titular e domingo eu pedi pro cara sair. Quem pediu foi o Edenilson, disse Luiz Castro. Então ele revelou uma conversa importante aqui de bastidor que talvez nem quisesse revelar. E aí ele foi perguntado, ainda durante a coletiva, se o Edenilson pediu para sair porque não estava se adaptando ao trabalho do Luiz Castro. Se incomodou de novo o Luiz Castro. E aqui eu não tiro o direito dele de se incomodar. E aí ele fala pro repórter, você tá dando a entender o quê? Que o Edenilson saiu porque não gosta do meu trabalho, que ele não tá entendendo o meu trabalho? Simplesmente, disse o Luiz Castro, o Edenilson saiu porque não estava se sentindo bem no Grêmio, com a atmosfera do Grêmio. E vamos combinar, a atmosfera do Edenilson no Grêmio não é boa. Os torcedores, boa parte, não querem o Edenilson. E o Edenilson pede para sair. E vamos combinar, a direção do Grêmio nunca escondeu uma certa insatisfação
com a renovação do Edenilson. Então o Edenilson não é bobo, o empresário também sabe que a batata dele estava assando aqui, pega as coisas e vai sair, vai fazer uma rescisão amigável. Então este foi um incômodo do Luiz Castro. Foi um incômodo do Luiz Castro, porque, digamos assim, ele percebeu, ele achou que estavam tentando colar nele insatisfação de atletas. E ele se defendeu, e tá certo se defender, tá certo? Arthur, na zona mista. E aqui eu quero que vocês entendam, eu peço como torcedor do Grêmio, eu acho que dá para acreditar no que o Arthur fala. Por quê? A pergunta que eu mais recebi durante a live de ontem foi: Léo, tem problema no vestiário? Léo, tem briga no vestiário? A direção do Grêmio na coletiva disse que não tem, que tá tudo certo. O próprio Luiz Castro também disse que tá tudo certo, que confia no grupo. O que vai dizer o Arthur? Abre aspas para Arthur sobre o vestiário do Grêmio. Calma, não está indo tudo por água abaixo. A gente tem um trabalho, total confiança no Mister, Luiz Castro, todo mundo comprou a ideia, muitas vezes vão tentar colocar coisas no vestiário que não está acontecendo, e eu quero falar para a torcida, nos apoie, não tem falta de empenho e não tem falta de dedicação e nem falta de preparação física. Nos apoie, torcedor, disse Arthur. Então, nesse momento que o Arthur vai para a zona mista e abre o jogo, ao dizer que não tem nenhum problema e, pelo contrário, tá todo mundo fechado com o treinador, ali nós já temos uma reação do Grêmio. Sabe por quê? Porque termina o jogo e os jogadores, alguns voltam para a zona mista, como o Marlon e o Arthur, para dar explicação e para defender o treinador. Ali já tem um ensaio de reação, de defender o treinador, e tá certo. Não poderia o Grêmio, com esse resultado de 1-1 com o Juventude, um futebol que não foi bom, terminar em silêncio. Então os jogadores voltam para defender o treinador e para deixar claro que não tem problema. Bom, então qual é o problema do Grêmio? Se tem dedicação, se todo mundo tá fechado com o Mister, se a preparação física funciona, qual é o problema? É o campo. E aí nós vamos para uma parte do futebol que, mesmo que os jogadores queiram e estejam abraçados ao treinador, às vezes não funciona. A zaga do Grêmio, não se tem uma zaga definitiva. Quem é a dupla de zaga titular do Grêmio hoje? Não tem. Era o Noriega com o Wagner, era o Gustavo Martins com o Wagner, agora é o Balbuena com o Vieri, é o Balbuena com o Wagner. Não se tem. Se perdeu a dupla de zaga titular do Grêmio. O início de trabalho do Luiz Castro era uma ideia de Thiaguinho e Arthur, dois volantes construtores. Isso caiu por terra depois da derrota para o Grenal. Não se tem mais isso. Quem é o meia do Grêmio? Até hoje a gente não tem essa figura. O Monsalve se machuca, o William joga, mas não joga tão bem. A ideia de jogar com 3 volantes, era antes com o Edenilson, nunca funcionou. A figura do TT de ser um jogador diferencial ainda é muito tímida, por mais que tenha feito um gol. O TT está muito isolado na ponta direita. Então é futebol que está faltando. É futebol. É ideias, é colocar as práticas no campo. As coisas não estão funcionando. Bom, e aí, não vai dar certo? Vai ser igual o Quinteiros? Eu acho que tem uma diferença aí, e eu vou te contar o que eu acho. O Luiz Castro, ele tem mais tamanho, digamos mais casca, para enfrentar essa crise que o Quinteiros não conseguiu. O Quinteiros perde o Gauchão, vai mal no Brasileirão, toma 4 do Mirassol e cai. O Luiz Castro parece ter um tamanho maior para suportar isso, tá? O Luiz Castro tem um time melhor. O Quinteiros não tinha Arthur, por exemplo, não tinha Carlos Vinícius. O Luiz Castro tem, e agora tá chegando o Nardoni, que é para ser um jogador diferencial no meio de campo. Então, por tudo isso, eu vejo que o Luiz Castro tem mais chance de suportar essa pressão do que teve Quinteiros, que caiu. Então é por isso. O que tá faltando pro Grêmio é bola, é futebol. Os jogadores estão fazendo aquilo que o técnico quer? Não, estão fazendo, mas não está funcionando. Então o Luiz Castro, nessa semana que tem de trabalho, ou ele muda para 3 zagueiros, 4 jogadores do meio de campo, muda uma estrutura, reconhece alguns erros e muda, ou
ainda segue com a mesma ideia, acreditando que vai melhorar. É uma escolha dele completamente. Agora, uma escolha dos jogadores, que não tem a ver com tática, pode jogar com 10 zagueiros ou 10 atacantes, é jogar com raça. Algo que tá faltando um pouco e faltou nesse jogo contra o Juventude. De ir pra cima, dar carrinho, entender que é jogo decisivo. Ah, mas é contra o Juventude, não é um rival do Grêmio. Não. Qualquer time é rival do Grêmio. Tem que jogar com sangue no olho. O sangue do Kahneman, que está no banco de reservas, que deveria ter jogado contra o Juventude e não o Vieri. Zagueiro de pé esquerdo, o Kahneman é melhor que o Vieri e o Kahneman entrega muito mais raça. Então, dos jogadores falta mais raça. E Luiz Castro ou muda a ideia ou continua com algumas mudanças importantes. Vamos juntos, vamos superar essa crise. Repito aqui, Luiz Castro tem tamanho para superar a crise e time. O time não é ruim, agora tem que dar resultado. O que tu acha? Escreve nos comentários. Sem crise, não tem briga. É jogar a bola. É bola que tá faltando. Vamos, Grêmio. Dá o like se possível.